Muito bem, muito bem. Estamos dando início a essa nossa série de workshops ao vivo pelo Zoom, Arquitetura para um Mundo Sustentável. Este é o primeiro episódio, nós temos 10 episódios pela frente, além deste, mais 9, sempre às quintas-feiras, a partir das 19 horas. A gente vai estar aqui conversando sobre um tema diferente, temas que vão se somando para formar aí uma base consistente, através da qual os colegas possam se sentir seguros, a partir da qual eles vão se sentir seguros para desenvolver projetos sustentáveis. A nossa intenção aqui é trazer de maneira leve, de maneira organizada, didaticamente, né? E também de maneira coerente, uma estrutura de pensamento, tanto de assuntos técnicos, mas também com oportunidades de negócios para você desenvolver, se sentir seguro, se sentir segura, para implementar estratégias viáveis, testadas, são soluções que a gente pratica nos projetos, nas consultorias, para a construção sustentável, e que você também vai poder aplicar, e temos um caminho aí pela frente. Eventualmente, você poderá se envolver ainda mais no segundo momento nos nossos programas de mentoria, Green Professional, mentoria Green Expert, se tornar um especialista em construções sustentáveis, para entregar projetos de qualidade, projetos que atendem a essa demanda por ambientes mais sustentáveis e saudáveis. Essa é uma demanda real, é crescente em todo o mundo, e a busca por profissionais capacitados, habilitados a lidar com essas demandas, ela só cresce. Portanto, há um mundo de oportunidades e a todo momento nos chegam, né, demandas de clientes, de empresas que buscam desenvolver projetos sustentáveis e buscam implementar estratégias, soluções para otimizar desempenhos, otimizar resultados, otimizar otimizar eficiência, não é? E também, claro, mais qualidade nos seus espaços, nos ambientes. É isso que a gente vai ver aqui no programa, que está muito legal. É um formato diferente do que a gente tem feito ultimamente, formato de cursos gravados. Aqui a gente tem o conteúdo sendo compartilhado ao vivo para os participantes que estão assistindo aqui, e ou gravados a partir da plataforma a qual os colegas terão acesso a partir do momento que se inscrevam para participar deste programa, desta série, né, de workshops Arquitetura para um Mundo Sustentável. São muitas experiências que a gente tem para compartilhar com os colegas, vocês vão ver aqui. E a gente tem hoje, começando então com o tema Desafios para um Futuro Sustentável, e são muitos, né? Nós estamos falando aí de mudanças climáticas, que são talvez o principal desafio da humanidade neste século, né? Estamos falando de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, vamos falar de contexto no qual se insere essa questão toda, para que a gente possa perceber também onde estão as nossas oportunidades para atuação. Com nossa atividade, com nossa especialidade de trabalho, desempenhar um papel relevante, ativo, na contribuição para a promoção do desenvolvimento sustentável. E há muitas oportunidades para que você, eu, para que nós todos nos valorizemos como profissionais e aproveitemos essas oportunidades para oferecer melhores serviços, né, com mais qualidade, e buscar mais clientes, novas empresas, novos negócios, e também se qualificar como profissional, como indivíduo, certo? Então, o caminho, estamos só começando, tem um caminho pela frente, e a gente tem, eu vou te ajudar nisso, tá? Bastante experiência para compartilhar, espero poder ajudá-los. Já, então, na próxima semana, no dia 18, a gente tem o papel da construção para um futuro sustentável, e nós vamos falar de custos, benefícios e oportunidades do setor da construção sustentável para que nós atuemos. Há muitas oportunidades, os benefícios são tremendos, são enormes, e muitos empreendedores não têm clara percepção dessas oportunidades que eles têm. Aí a gente pode e deve estimular essas iniciativas, ok? No dia 25, na sequência, no episódio 3, arquitetura de edifícios de alto desempenho, a gente vai entrar propriamente no projeto de arquitetura de empreendimentos de alto desempenho, arquitetura bioclimática, eficiência energética, fachadas eficientes, vidros, brises. Isso a gente vai desenvolver também na sequência no episódio seguinte, fachadas de alto desempenho, no episódio já no 4. Vamos falar também de vidros, filmes, de controle solar, aspecto fundamental para você entender como projetar edifícios de alto desempenho do ponto de vista da arquitetura. Daí nós vamos falar de tecnologias, já no episódio 5, energias renováveis, energia solar térmica, solar fotovoltaica, energia
eólica, tá? Aplicações para edifícios, inclusive. No episódio 6, vamos tratar de água e paisagismo. Olha aí, aqui a colega Maria Paula, que está aqui acompanhando, é paisagista, vai poder contribuir eventualmente. No episódio 7, gestão de materiais na construção sustentável, aqui outro aspecto fundamental, materiais e resíduos, né? Então, a gente tem um processo, tem um controle, é preciso tomar muito cuidado nessas questões, porque os impactos da construção são, de fato, muito relevantes, ok? No episódio, agora já no 8, qualidade ambiental dos espaços construídos, a gente vai falar de saúde, conforto e bem-estar das pessoas, conforto térmico, conforto lumínico, acústico, qualidade dos espaços. Bem-vinda, Lúcia. Daí, no episódio 9, edifício de alto desempenho pelo mundo. Vamos fazer um passeio, uma volta ao mundo, um passeio longo, uma volta ao mundo, passando por empreendimentos sustentáveis em diversos países, muitos dos quais, quase todos, são empreendimentos que eu tive a oportunidade e a satisfação de conhecer pessoalmente em visitas técnicas, em missões técnicas que eu tive a satisfação de organizar, que eu organizo, tenho feito, e vamos ter ainda mais ainda nos próximos meses e anos, se Deus quiser, permitir, e tivermos saúde para isso, né? Que assim seja. A gente vai ter essas próximas missões, espero que os colegas possam participar, porque são experiências fantásticas. E no último episódio, já no 13 de junho, teremos a questão da ESG na construção, no setor da construção. ESG, essa sigla da qual todos falam hoje em dia, as empresas todas estão focadas nisso, um negócio que está trazendo para a nossa realidade um contexto mais amplo de envolver ações relacionadas aí a aspectos sociais e também de gestão, né, de pessoas, gestão de empresas, gestão de negócios, gestão de estratégia, etc., aspectos gerenciais, e com os quais a gente pode também contribuir na medida em que as soluções que nós propomos, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social, inclusive com o uso de certificações ambientais, elas podem beneficiar bastante as empresas nessa área do ESG, então, portanto, há oportunidades para a gente atuar também nesse segmento. Tá certo? Então, é um programa bastante amplo. Mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você pode, os colegas que estão assistindo aqui gravados, a gravação, podem se inscrever por episódio, assistindo ao vivo e tendo acesso conteúdo, ao conteúdo de material que ficará disponibilizado para vocês na plataforma. Então, nós vamos ter PDFs dos slides, desses slides, inclusive. Bem-vindo, Wilton. Vamos ter e-books, acesso aos e-books, arquitetura sustentável, como agregar valor aos seus projetos e à sua carreira com sustentabilidade, e ao glossário da construção sustentável, isso para inscrição por episódio. E na inscrição completa, que é o pacote completo da temporada, dos 10 episódios, vocês terão acesso, então, ao grupo de WhatsApp dos participantes, um certificado de participação ao final da temporada, né, dos 10 episódios, e vão ter sessão individual comigo, orientação, para a gente tirar dúvidas, para a gente entender esse momento, para a gente bater um papo e poder entender de que forma que a gente pode efetivamente colaborar com o seu desenvolvimento profissional. Os colegas que estão assistindo aqui, que são participantes do nosso programa de mentoria Green Professional, já sabem como funciona e sabem que a coisa funciona de fato quando a gente entende as expectativas de cada um e põe a mão na massa no desenvolvimento de projetos. Então, na mentoria, a gente desenvolve esse networking, né? Desenvolve essas relações profissionais que são muito ricas. Não é certo? Os colegas que estão assistindo, Maria Paula, Lúcia, Wilton, não é verdade? Não é legal o ambiente da mentoria? Então, depois, não é? Sim, Fala. sim. Sim, muito bom. Eu tenho participado e estou aprendendo bastante coisas boas nessa área que eu acho que a gente tem que olhar para ela porque ela está chamando, ela está aí, gritando, né, para a gente fazer. Isso mesmo. Muito bem. A Maria Paula também, né? Inclusive, agora tem projeto que ela já vai entrar trabalhando conosco como paisagista, né? Por conta do relacionamento que a gente estabeleceu no ambiente da mentoria Green Professional, né, Maria Paula? Amanhã temos reunião a esse respeito. Vamos que vamos. E o Wilton também, que já temos assunto para a gente evoluir amanhã também no grupo de trabalho do projeto da Gisélia, né? E, com certeza, vamos à frente. Amanhã a Importantíssimo gente isso. fala sobre esse projeto, viu, pessoal? Então, esses são alguns colegas que estão na mentoria do Green Professional e convido também os colegas que vão assistir, que estão assistindo e vão assistir na gravação
aqui esse workshop, que considera a possibilidade também de se juntarem aos nossos programas de mentoria Green Professional para vocês, de fato, atuarem. Aqui a gente vê conceitos, vê estratégias, vê soluções, vê aplicações, tem muito conhecimento compartilhado aqui nesse ambiente do workshop, vocês vão ver na série de episódios, mas na mentoria é o lugar da gente pegar isso tudo e colocar em prática, colocar projetos, mão na massa, desenvolver negócios na área, tá certo? Serão todos bem-vindos e para aqueles que entrarem no programa no pacote completo aqui, inscrição VIP do programa da temporada de 10 episódios dessa série de workshops, terão a voucher, um desconto de 100%, cashback, de 100% do investimento aqui no workshop para inscrição na mentoria. Então, você já vai bater 100% do que você investir aqui no workshop lá para entrar na mentoria Green Professional. Além de um prêmio surpresa que vocês vão saber no final, que não vou contar agora. Só vai ser lá em junho, quando estiver no final, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro episódio, desafios para o mundo sustentável. São muitos desafios, são importantes e estamos prontos para enfrentá-los, tá? Espero ajudar nisso, espero também ver resultados dessas ações de desenvolvimento sustentável acontecendo e algumas coisas já estão, de fato, acontecendo. Eu fico feliz em compartilhar. A gente já vai falar sobre isso aqui ainda hoje, tá? Daqui a pouquinho. Bom, para quem não me conhece, para ficar registrado aqui também, eu sou arquiteto de formação, mais de 20 anos, mais de 25 anos de formado, especializado na área da construção sustentável. Eu me formei na Federal da Bahia, em arquitetura, depois eu me especializei na Politécnica de Madrid, na Espanha, em edifício de inteligência e arquitetura bioclimática. Depois eu continuei aprofundando meus estudos já no mestrado na USP, em São Paulo, na área de eficiência energética. Daí passei a me aprofundar nos assuntos quando surgiram as certificações, eu mergulhei no assunto, me tornei especialista, me tornei credenciado LEED, depois também credenciado DGNB, passei a atuar também com Aqua, e desde então tenho atuado na consultoria para empreendimentos sustentáveis e também na docência como professor em cursos de graduação e de pós-graduação, coordeno o curso de construções sustentáveis no INBEC, que é o curso que é certificado pela Unip, e isso desde já de 2010, na docência desde 2000. Então, são muitos anos de experiência na área. Atuação no Council on Tall Buildings and Urban Habitat, como representante para o Brasil. Também tive atuação na ONU, no UN Global Compact, que é o braço da ONU responsável pela promoção do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, estou bem tranquilo, muitos alunos, mais de 5.000 alunos em diversos cursos, mais de 100 projetos de consultoria realizados pela Cushman e pela EcoBuilding, que é a minha empresa de consultoria na área. Então, estou bem confortável para compartilhar um monte de experiências com vocês. Então, vamos lá, dando sequência à aula 1, desenvolvimento sustentável. Conceito base. O que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele que promove, que atende às demandas da nossa sociedade, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de terem as suas demandas atendidas no nosso planeta. Então, a questão é, o nosso planeta é capaz de dar conta das nossas demandas hoje e saberá e continuará sendo capaz de dar conta das demandas das gerações futuras? Então, a questão de revisão de expectativas. Talvez as próximas gerações tenham que lidar com restrições. E nós podemos ajudá-los, ou desde agora, trabalhar a nossa questão das nossas expectativas, das nossas demandas, para que o planeta tenha condições de atender essas demandas futuras, não é? Então, e esse assunto já é estudado, já é trabalhado, avaliado pela ciência e pelos organismos internacionais há alguns anos. Desde 72, o conceito vem sendo discutido e uma publicação lá da ONU chamada Limites ao Crescimento, Limits to Growth, foi a primeira ocasião em que se considerou essa questão da capacidade do planeta de atender às nossas demandas, né? E, então, já faz mais de 50 anos isso, e a partir daí outras iniciativas foram desenvolvidas. Em 87, a chamada Comissão Brundtland, que era o nome da primeira-ministra da Noruega, que chefiava essa comissão lá da ONU, que se reuniu naquele país naquele ano, publicou um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que foi o primeiro documento que passou a entender a humanidade como uma unidade. Ou seja, estamos todos no mesmo barco, no mesmo planeta, e temos todos responsabilidade de lidar com essa nossa nave, né? Na Rio 92, que foi o primeiro grande evento da ONU que reuniu todos os países do mundo.
Foram 204 países naquela ocasião, e hoje não são 200, hoje são 198, 199, coisa assim, membros da ONU. Eram 204 na ocasião. Alguns países existiam na ocasião, não existem mais. E na agenda, na ocasião da Eco 92, se publicou como resultado essa chamada Agenda 21, que definiu diretrizes que entidades, instituições, governos, empresas teriam que seguir para promover o desenvolvimento sustentável nesse século 21. E desse documento, outros tiveram origem, como os acordos de Quioto, os acordos o de Kyoto foi de 97. E depois o de Paris, mais recente, do 2015, é o que está em vigor e que é mais ambicioso até o momento, né? Mas já há especialistas que dizem que ele não será suficiente para dar conta, inclusive porque nem sequer aquelas demandas do Acordo de Paris estão sendo atendidas. A limitação de 1,5 graus de acréscimo na temperatura média do planeta até 2030, essa limitação provavelmente vai ser atingida e antes de 2030. Então, porque os esforços não estão dando conta, então precisa ser mais, as medidas de mitigação são mais urgentes. Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos nas gestões do governo Bill Clinton, publicou, lançou em 2006 uma publicação que se tornou uma referência, por isso eu trago aqui, eu cito, porque ela deu holofotes, ela deu, né, turbinou a divulgação da questão do problema que é o que são as mudanças climáticas e as consequências do aquecimento global. E o livro, foi a origem do documentário, o livro chamado, na verdade, Inconveniente, foi chamado assim porque é inconveniente porque ele faz uma meia-culpa, né? Os Estados Unidos já eram e são cada vez mais responsáveis por boa parte das emissões de CO2 do planeta. A China também. Esses dois países são os principais emissores. Sozinhos são responsáveis por quase metade, 34%, 38% de todas as emissões do planeta são oriundas desses dois países. Então, é fundamental que eles façam esse meia-culpa, né? E essa publicação do Al Gore tinha esse objetivo e causou bastante alarde. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela iniciativa e o documentário que foi originado no livro dele foi premiado com Oscar, inclusive. Eu recomendo que vocês assistam. E a questão crucial está aí, ó, meus amigos. Essa é a evolução da população humana nos últimos milênios e olha a explosão que houve aqui nos últimos 500 anos da população do planeta, já passando de 8 bilhões de pessoas. E a questão que fica vai ter espaço para todo mundo? Vai ter alimento para todo mundo? Vai ter energia para todo mundo? Vai ter comida, vai ter roupa, vai ter educação, etc. E quando você considera que a maior parte dessa demanda desse crescimento ocorre nos países em desenvolvimento, que é essa parte verde do gráfico no meio aqui, então você tem que considerar que é onde há mais carência e é onde há, portanto, maior tendência e demanda por crescimento de consumos diversos de tudo, né? De bens e serviços, de comida, etc. Então, o problema é realmente grave. E a questão é, o planeta vai dar conta? A gente só tem um, não tem como ir para outro, né? A gente não tem, deve existir outros planetas capazes de receber vida, mas a gente não sabe. E não sabe, e uma vez que a gente descubra, até viabilizar uma migração para outro planeta, quantas gerações terão que passar? Né? Muitas. Então, assim, existe uma expressão que fala assim, não tem planeta B, só tem o planeta A, que é este, né? Não tem planeta B. Então, a gente tem que cuidar do nosso planeta A. E a questão da sustentabilidade está muito ligada a isso. A questão, na verdade, não é o planeta, cuidar do planeta, é cuidar da nossa vida no planeta, porque o planeta se vira bem sem a nossa vida, né? O planeta, sempre, na verdade, nós, seres humanos, chegamos nesse planeta há pouco tempo, na verdade, né? O que caracteriza o Homo sapiens, a espécie Homo sapiens sapiens, que é o viver em sociedade, que é fazer trabalhos manuais e cultivar e ser capaz de se comunicar por pictogramas, por expressão oral, etc. Essa capacidade, isso que define o Homo sapiens sapiens. Essa espécie só existe há coisa de 50, 60, 70, há controvérsias enquanto essa definição precisa, mas entre 50 e 100 mil anos
atrás, ou seja, é uma espécie bastante recente, na verdade, porque o planeta tem 4 bilhões de anos de vida na Terra. Há 4 bilhões de anos existe vida na Terra e somente há 100 mil existe vida humana, do Homo sapiens, ainda assim muito primitiva no início, né? Então, ou seja, e esse tempo de 100 mil, quando você joga para 4 bilhões, equivale a um segundo de um dia de 24 horas. Ou seja, nós acabamos de chegar às 11 horas e 59 minutos, a um minuto, na verdade. 11 horas e 59 minutos a gente acabou de chegar num planeta, tá entendendo? Então, assim, e o planeta já passou por catástrofes cataclismáticas antes e sobreviveu. Entendeu? A questão é, nós sobreviveremos? O planeta será capaz de nos manter? Essa é a questão crucial. Daí que vem o conceito da resiliência. Resiliência é exatamente esse conceito de você ser capaz de suportar um esforço agressivo, assimilar esse esforço e, uma vez cessada a ação desse esforço agressivo, você retoma a condição anterior sem prejuízo às suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Então, é um conceito que vem da física, que foi extrapolado para a psicologia, a princípio. A psicologia definiu isso como pessoas resilientes, aquelas que são capazes de suportar as adversidades da vida, tal, sem se deixar abater. Abate, mas depois recupera né, a condição anterior. E esse conceito foi extrapolado também para a nossa área, tratando de cidades e de edifícios que são aqueles que são capazes de resistir a eventos extremos, resistir a condições adversas, a escassez, etc., e perseverar. Essa é a questão. Então, sejamos resilientes, vamos buscar soluções resilientes. E, para isso, é necessário a gente conseguir reduzir as emissões de CO2. O Acordo de Paris está aí para isso, para nos dar as referências. Então, existe uma curva aí de emissões para a gente controlar, e essa é uma curva crucial, porque a gente precisa reduzir essas emissões. Muitos países estão fazendo isso, né? Estão desenvolvendo políticas, legislações, regulamentações, normativas, para estimular o aumento da eficiência e a redução das emissões. Muitos países estão conseguindo isso, né, especialmente na Europa, mas muitos ainda precisam evoluir bastante nisso. E nós estamos no caminho nesse caminho intermediário, em que a gente está desenvolvendo políticas, implementando alguma coisa, mas ainda aquém dos mais avançados, tá certo? Então, há questões de ordem organizacional, há questões de ordem ambiental, há questões de ordem social e econômica. A sustentabilidade, a verdadeira sustentabilidade é aquela que envolve ações nesses três aspectos, no chamado tripé da sustentabilidade. Nós temos que falar em prosperidade econômica, temos que falar em dignidade humana, em saúde, em educação, em desenvolvimento social, mas sem prejuízo ambiental. Essa é a questão crucial, porque os países que são chamados desenvolvidos hoje são desenvolvidos economicamente e socialmente às custas de elevados prejuízos ambientais. Por isso que o conceito de desenvolvimento hoje necessariamente deve ser revisto para incorporar a sustentabilidade. Então, quando se fala em desenvolvimento, nós temos que falar de desenvolvimento sustentável, porque se não for sustentável, não é um verdadeiro desenvolvimento. Ele não está desenvolvendo, se não é sustentável, tá certo? Então, para ser desenvolvido, tem que ser economicamente desenvolvido, socialmente desenvolvido e ambientalmente responsável. Eu falei isso na ONU, inclusive, em reunião lá do UN Global Compact, né? Então, que é a entidade que promove os ODS da ONU, como eu comentei, e aqui estão relacionados aqui os ODS que a construção tem a atuação mais direta. Vocês estão vendo ali, ó, está indicado, não vou entrar no detalhe aqui, vocês têm material para leitura adicional sobre isso lá na plataforma, que eu recomendo que vocês leiam. E as entidades que promovem certificações como o LEED e o WELL, das quais a gente vai falar mais para frente aqui no programa, são entidades que estão vinculadas à UN Global Compact, a iniciativa da ONU para a promoção do desenvolvimento sustentável. E, portanto, você utilizando essas certificações, você está promovendo o desenvolvimento, o atendimento aos ODS. Ok? Essa coisa que eu comentei com vocês de revisar o conceito de desenvolvimento, eu comentei nessa reunião aí, ó, da qual eu participei lá na ONU, durante uma reunião do grupo de discussão lá do UN Global Compact, para o desenvolvimento de uma publicação no mercado imobiliário
para a promoção de práticas de sustentabilidade. Esse grupo reuniu pessoas de 32 países diferentes e não estava todo mundo aqui não nessa foto na hora. E eu estou aqui, ó, olha ali, olha ali, ó. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de... Esse é o Salão de Segurança da ONU. Nessa oportunidade eu tive condição de discutir e comentar a minha opinião a respeito desse assunto da revisão do conceito de desenvolvimento sustentável, porque, no nosso caso, a nossa realidade no Brasil, nós temos condições de ser o único grande país do mundo que é capaz de efetivamente promover o desenvolvimento sustentável, porque tem conseguido melhorar o nível de qualidade de vida da sua população, portanto, os indicadores sociais, educação, saúde, apesar de melhorando ao longo dos anos, expectativa de vida, nível de educação, nível de renda, com solavancos, né, altos e baixos, mas assim, olhando na escala de tempo mais longa, esse é um progresso contínuo, né, evolução contínua tem sido assim. E também temos desenvolvendo do ponto de vista tanto social quanto econômico. Isso com uma base ambientalmente responsável, porque a nossa matriz energética é essencialmente renovável. É uma matriz energética essencialmente limpa. Então, o modelo de desenvolvimento a ser seguido é o modelo de países como o nosso. Nós somos um modelo porque nós temos uma base renovável, uma base de matriz energética limpa e não suja, como a maioria, quase todos os países desenvolvidos hoje em dia no mundo. Entendeu? Então, nós somos o exemplo, não eles. Por isso que eu comentei lá. Eles concordaram, tá? Por que eu digo isso? Aí a gente já entra na sequência, na aula 2, energia e meio ambiente. Porque o uso de resíduos fósseis, como são petróleo, carvão, gás, eles só fazem contribuir para mais emissões de CO2. E os nossos processos, a gente tem que gradualmente ir eliminando esses recursos e trazendo para opções sempre mais renováveis, opções para recursos que sejam naturais e também para o aumento de eficiência. Né? Isso envolve as cidades, envolve os transportes, envolve as edificações. Então, por exemplo, nos transportes faz muito mais sentido você usar veículos sobre trilhos para transportar pessoas e cargas do que veículos individuais, como são automóveis, por exemplo. E são individuais porque 95%, não sei se vocês sabem, 95% das viagens de automóveis realizadas todos os dias no mundo todo são realizadas por uma pessoa em cada veículo. Sabiam disso? Uma pessoa em cada veículo. 95% das viagens. Então, cara, se são veículos de uso individual, não faz sentido eles serem muito grandes, muito potentes, tem 300 cavalos ou mais, acelerar de 0 a 100 em 3 segundos, tá entendendo? Tem uma super potência, uma super capacidade de carga, porque na maioria das vezes só vai andar uma pessoa lá dentro. Tá entendendo? Então faz mais sentido usar veículos menores, mais econômicos, veículos que utilizem fontes renováveis de energia, né? Podem ser elétricas, podem ser com outros recursos, ou, por exemplo, álcool, né? Porque o álcool é uma fonte renovável de energia. Tá entendendo? E que a cidade tenha um transporte coletivo eficiente por trilhos, que é a maneira mais eficaz, né? Quando você considera carga transportada, volume de pessoas por quilômetro percorrido por energia consumida. É o processo mais eficiente, tá certo? E também que são elétricos. Desde que a matriz energética seja limpa para a produção de eletricidade, faz todo sentido, tá certo? O que não faz sentido é a gente estimular o consumo de fontes não renováveis de energia. Isso aqui não faz sentido, a gente tem que evitar. Então, se a gente estimula, por exemplo, a produção de novas usinas para abastecimento de demanda de pico, que é o caso, por exemplo, aqui na nossa realidade, nós temos no Brasil o uso do chuveiro elétrico, que impacta diretamente na curva de carga das nossas cidades, trazendo um pão de açúcar para o gráfico de curva de carga, que começa às 17 horas, 16h30, final da tarde, e vai até às 21 mais ou menos, que é quando está todo mundo ligado, as pessoas estão acordadas, está todo mundo em casa, os shoppings estão abertos, as universidades, né? Está todo mundo funcionando, e as pessoas estão no trânsito, estão na rua, entra a iluminação pública. Ou seja, o país está bombando de consumo e entra o chuveiro elétrico, que as pessoas chegam em casa e vão tomar banho. E o chuveiro elétrico é um vilão tremendo. E aí tem um pico. E aí, às vezes, com alguma frequência, especialmente no verão, as pessoas têm que acionar as usinas termoelétricas para dar conta de atender a essa demanda de pico.
né, no Brasil. E as usinas termoelétricas são a carvão, ou são a gás, ou são a carvão, ou são a diesel. Todas fontes não renováveis de energia e que emitem CO2. Então, a gente não utilizando o chuveiro elétrico, a gente propondo empreendimentos, edifícios que não, casas, etc., que não utilizem chuveiro elétrico, a gente vai estar promovendo uma redução desse impacto, uma redução da pressão sobre a carga térmica, a carga de energia de ponta, que é justo no horário de pico. Portanto, reduzindo a necessidade da construção de novas usinas térmicas, que são as que entram em operação rapidamente quando precisa entrar no pico. Está entendendo? Então, a gente tem que pensar na escala, a gente tem que agir no micro, agir no local, mas tendo em mente a nossa contribuição para o macroeconômico, né? Para o cenário, e não é só nacional, é global, né? Então, a tendência para a substituição da matriz energética suja por uma matriz limpa, não é só uma tendência, é uma urgência, é uma necessidade. Tá? E a gente tem papel importante nisso. Ok? Esse é um gráfico que trata do consumo. Você vê que no hemisfério norte estão os países que mais consomem energia per capita, né, por habitante, no mundo. Mas no Brasil nós temos uma matriz essencialmente renovável e é motivo de orgulho, tá, pessoal? A gente tem que se orgulhar disso. Esse negócio de carro a álcool, por exemplo, só tem no Brasil, cara. Só tem no Brasil, a gente tem que se orgulhar. Por isso que eu só ponho álcool no carro. Eu só ponho álcool. Eu não penso aquela coisa de quanto custa o álcool, quanto custa a gasolina, 0,7, 70%, 72%, sei lá o quê. Eu ponho álcool e acabou. Porque o uso do álcool combustível para automóveis no Brasil, no país, na maior parte onde está a população, a maior parte da população, que são as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, 95% da população habita essas regiões, incluindo o Centro-Oeste, Nordeste, ou seja, só 5% habita a região Norte. Na região Norte não tem produção de álcool, o álcool tem que ser levado para lá. Ou seja, se você setuar a região Norte para 95% da população do Brasil, onde você consumir álcool no carro, você vai estar contribuindo para a redução das emissões, porque a compensação, a cana cresce, consome, queima, libera CO2. Esse processo de liberação de CO2 no consumo do combustível no seu veículo versus a energia absorvida o carbono absorvido pela planta no crescimento lá, na origem, esse processo é positivo em absorção. Esse processo é negativo em emissões. Ou seja, a gente está usando álcool no carro, a gente está contribuindo para a absorção de CO2, não para emissões. Está entendendo? Então, dito isso, meus amigos, não tem nem o que pensar. É álcool, acabou. E só a gente tem. Entendeu? Se guerra lá em Israel, vamos supor que por um absurdo, praticamente inimaginável, mas imaginável nesse contexto, né, em que tem Putin lá também, ou sei lá, Irã, não sei o quê, as relações são complexas lá, né? Vamos supor que algum maluco desse lá, um Hezbollah, sei lá, um sujeito qualquer, um terrorista, resolva roubar uma bomba atômica, soltar não sei aonde. Imagina o caos que será. Imediatamente, os Estados Unidos vão ter que entrar, a Rússia vai ter que entrar do outro lado. Olha, se um cenário catastrófico como esse, que eu espero que não aconteça, acontecer, o petróleo vai disparar, o preço do petróleo, e vai faltar gasolina, vai faltar petróleo, vai faltar recursos. Quem vai sobreviver sem gasolina, sem diesel, sem querosene? O Brasil. Porque nós temos uma fonte de energia baseada em recursos orgânicos, hidrocarbonetos, como se vê nessa imagem, para a produção de energia de forma renovável, que é o álcool. Esse elemento, inclusive, é o mais abundante do álcool, C6H12O6. Vocês lembram o que é, meus amigos? C6H12O6, o que é? Quem me diz? Glicose. C6H12O6 é a glicose e é o elemento o principal elemento da cana-de-açúcar. De açúcar, né? Glicose. O poder calorífico é tão alto. Então, quando realiza a queima, para realizar o trabalho, você injeta O2 no processo para queimar, né? Porque o combustível é o elemento comburente. É o carbono, principalmente. E o O2 é o elemento... Perdão, o combustível é o hidrocarboneto, o carbono, principalmente. O O2 é o comburente, que é necessário para realizar a queima. Aí você põe água no processo, H2O, e vai sobrar o quê? Emissão de CO2 e calor.
Então, calor é resultante de qualquer processo de transformação de energia. É desprezado. O nosso organismo também funciona da mesma forma. A gente ingere alimentos, né, através da nutrientes, né, hidrocarbonetos dos alimentos. A gente ingere água, H2O, injeta oxigênio no processo através da respiração, devolve CO2 através da expiração, devolve calor emitido pela própria radiação do corpo e realiza o trabalho de manter o corpo vivo, funcionando, etc. Então, o nosso organismo é também uma máquina térmica. No Brasil, a maior parte da eletricidade é produzida em usinas hidrelétricas, não em usinas térmicas. As usinas térmicas de baixa eficiência, como são todos os processos térmicos, elas representam uma fração menor da nossa matriz energética. A maior parte ainda é hidrelétrica e tem crescido bastante nos últimos anos a contribuição das matrizes energéticas renováveis solar e eólica, principalmente a solar fotovoltaica e a energia eólica de grande escala, certo? Isso tem contribuído bastante para o aumento da nossa parte renovável da nossa matriz energética, né? Que tem crescido. Hoje já é de mais de 82% a parcela de energias renováveis na nossa matriz energética. Mas nós somos uma exceção. No mundo todo, esse gráfico, essa parte de baixo aqui mostra isso, a maior da matriz energética, os consumos dos países, está ainda baseada em carvão, petróleo, olha aqui essa parte do gráfico aqui, marrom, vermelha, laranja, petróleo, carvão e gás, nessa ordem. Depois vem a energia nuclear, em cinza, e daí as renováveis. Hidrelétrica, principalmente no Brasil, né? No mundo ainda é uma fração pequena, relativamente. Biomassa e outras energias renováveis, como solar e eólica, ou seja, representam ainda uma fração menor, uma fração pequena da matriz energética global. Esse cenário tem que mudar. Porque o futuro, para ser sustentável, precisa ser baseado em energias renováveis. E é isso que a gente tem que estimular. Tá certo? E o Brasil tem papel importantíssimo nisso. E temos a maior floresta do mundo, que ocupa mais da metade da área do nosso país, e que tem uma contribuição fundamental para o equilíbrio, não só da temperatura no planeta, mas também das emissões de CO2. Apesar disso, isso contribui bastante para a gente ter uma pegada ecológica no Brasil. Nós, brasileiros, temos uma pegada ecológica relativamente equilibrada, muito próximo ali do cenário ideal para manter o equilíbrio do planeta, na casa ali dos 2,4 hectares por pessoa de área de planeta necessária para ter o atendimento às nossas demandas, certo? Então, é assim que se mede pegada ecológica. Então, quando se compara a nossa pegada e o que se considera como um equilíbrio, está na casa dos dois, entre 2 e 2,2 hectares por pessoa de pegada ecológica. E nós estamos com 2,4, um pouco acima do que seria esperado para o equilíbrio no planeta. Mas o problema está no fato de que há muitos países que têm pegadas ecológicas muito superiores a esta. Entendeu? Os Estados Unidos, por exemplo, são 9,7, 4 vezes a nossa pegada ecológica. Um habitante dos Estados Unidos tem uma pegada 4 vezes mais pesada que a nossa no Brasil. Está entendendo? Você tem noção, se todos os 8 bilhões de do planeta Terra, humanos, consumissem como consomem hoje os estadunidenses, seriam necessários 8 planetas Terra. Seriam necessários 8 planetas Terra. Você tem noção? Ou seja, algo tem que mudar. Os Estados Unidos têm que mudar. Os habitantes daquele país têm que mudar. A China tem que mudar. Não dá para viver desse jeito. O planeta não suporta. O planeta não suporta. E as consequências desse fato estão diretamente relacionadas ao que a gente está sentindo hoje na pele, literalmente, que são as mudanças climáticas, que estão ocorrendo cada vez mais frequentemente, as consequências das mudanças climáticas, né? Cada vez se tornam mais frequentes e mais intensas. E nós temos visto isso quase que diariamente nos jornais, chuvas recorde, secas recorde, temperaturas extremas de calor, temperaturas extremas de frio, ventos, furacões fora de época,
furacões onde nunca tinha acontecido, tempestades de areia, inundação no deserto. Houve na Síria, há pouco tempo atrás, vocês viram nos jornais, provavelmente viram, na Síria houve enchente no deserto. Coisas que são praticamente inimagináveis estão acontecendo, e não só aparecendo em diversas regiões, como estão acontecendo com muita frequência e de maneira mais intensa a cada dia que passa. Então, essas consequências são brutais e com prejuízos tremendos, não só econômicos, como também perdas de vidas humanas e de outras espécies, né, diversas. O problema é grave. O problema é grave. E a gente tem as ações, né, necessárias para controlar os efeitos das mudanças, elas têm que partir de diversos setores. As decisões têm que ser necessariamente as governamentais, empresariais, têm que necessariamente contemplar as consequências em escala global das ações que nós tomemos, as tomadas de decisão. Pode ser uma embalagem de um produto, pode ser em relação a, por exemplo, meios de transporte dos insumos. Tudo impacta. Os canais de distribuição, a origem do produto em que você compra, de onde vem, como ele é produzido, que recursos utiliza nessa produção, quantos resíduos geram, qual o volume de resíduo, que tipo de resíduo gera, para onde vão esses resíduos. São questões que todas as empresas têm que lidar. A sustentabilidade está em tudo. Nós podemos e devemos atuar nisso, para dar a nossa contribuição, inclusive porque o setor da construção é dos que mais impacta, direta e indiretamente, nas questões na emissão de CO2 e, portanto, também nas consequências do crescimento dessas emissões ao longo dos anos. As consequências que estão relacionadas diretamente aí, como causa direta das mudanças climáticas. Percebe? Então, nós estamos falando de algo que não é um fenômeno natural. Esse crescimento absurdo aí das emissões de CO2 em todo o mundo, que começou lá atrás, ainda no século XIX, né, com a Revolução Industrial, lá atrás não se sabia, né, que se chegaria a esse ponto e que isso teria consequências, hoje já se sabe, desastrosas, mas, inclusive porque a Revolução Industrial trouxe muito desenvolvimento, né, para a humanidade em várias áreas. Mas, até pouco tempo, até alguns anos atrás, se discutia sobre se esse crescimento das emissões era um fenômeno natural ou um fenômeno antrópico. Né? O que é um fenômeno antrópico? Realizado, promovido pelo próprio homem. Né? Hoje já não há mais dúvida em relação a isso. Na época que saiu o livro do Al Gore, 2006, havia essa discussão. Hoje em dia já não há mais. É o consenso geral de que, sim, as mudanças climáticas são consequências do aquecimento global, e o aquecimento global é provocado, esse aumento tremendo das emissões de CO2, do volume de CO2 na atmosfera, é provocado pela ação humana, como resultado das diversas atividades humanas para a realização de atendimento às suas demandas. Então, e nós estamos vendo, apesar das discussões todas, dos esforços que têm sido feitos em relação à redução de emissões, o que nós estamos vendo é um aumento ainda contínuo, ainda progressivo das emissões de CO2 em todo o mundo, em média. Enquanto alguns países estão diminuindo, na média, as emissões globais ainda seguem aumentando. E essa é uma questão crucial, porque isso a gente precisa controlar. Controlar, porque o planeta já faz algum tempo não consegue mais dar conta de equilibrar esse balanço entre as emissões e as absorções das áreas continentais e áreas oceânicas de CO2. O problema é que a injeção de volumes maiores de CO2 na atmosfera resultantes da queima de resíduos fósseis pela ação humana está injetando uma quantidade que o planeta não consegue pôr no ciclo e compensar. Esse é o chamado fluxo antropogênico, tá certo? E é isso que provoca o desequilíbrio, que o planeta não dá conta de reabsorver todo esse volume de carbono que estava inerte.
acumulado ali em forma de petróleo, em forma de gás, em forma de carvão, escondido lá nas superfícies, no subsolo, às vezes até subsolo oceânico, né? Matéria orgânica que foi decantada, que foi concentrada, acumulada pelo movimento tectônico, né? Regiões que eram florestas acabaram submergindo e geraram um acúmulo de matéria orgânica decomposta, que essas áreas depois foram cobertas por outras areia e por outras movimentações de terra, por lagos, e depois, ou seja, movimentos diversos foram abolições de petróleo, resultados da decomposição dessa matéria orgânica. Esse carbono todo estava lá acumulado ao longo de milhões de anos. Aí vai o homem, descobre, retira, queima, joga o carbono no espaço, pronto, está feito o desequilíbrio. E a consequência para as mudanças climáticas decorre do fato de que, com o aumento do nível de CO2, que é o elemento que é responsável na atmosfera por fazer a absorção do calor reirradiado da Terra para a atmosfera, a partir do que é absorvido direto do Sol, o que chega do Sol é em onda curta, porque é radiação de alta intensidade, tá, pessoal? Então, quando você tem radiação de alta intensidade, você tem comprimento de onda curta. A radiação de onda curta, ela atravessa a atmosfera, atinge a superfície do planeta, o planeta se aquece e devolve radiação de onda longa de volta. E essa radiação de onda longa não tem intensidade suficiente para atravessar a atmosfera de volta para fora por causa do CO2. E também do metano, do óxido nitroso e do vapor de água contínuo na atmosfera. Na verdade, a maior parte da absorção é feita pelo vapor d'água, mas o vapor d'água faz parte do ciclo natural da água. Isso não é um problema, porque é natural. E a gente não está interferindo nisso. O volume de água é o mesmo, ela só circula, muda de forma, chove, neva, evapora, e a gente continua aí. Agora, o problema está no CO2, que a gente aumentou muito a quantidade. E isso tem provocado o acúmulo, né, o aumento da temperatura média do planeta por conta dessa não dissipação da radiação de volta para a atmosfera. Entenderam? Então, essa é a questão técnica aí do aquecimento global. Já o problema da camada de ozônio, e esse é um assunto que eu comentei lá atrás no início, que já está começando a ser resolvido, é a notícia boa, tá? Que eu tenho para compartilhar. Já o problema do ozônio é outro, porque o ozônio é um elemento natural, né, que existe na natureza, mas ele só se forma em condições naturais em temperaturas muito baixas, na casa dos 40 graus centígrados negativos, que é o que se encontra nas camadas mais altas, na casa na estratosfera. Então, naturalmente, o ozônio está ali nesse nível elevado da atmosfera. E ele é importante, você faz a filtragem do ultravioleta do Sol. A radiação incidente em onda longa, como eu disse, ela atravessa a atmosfera, mas uma parcela ela é absorvida a fração ultravioleta da radiação solar é absorvida pelo ozônio, e uma parte. Então, o que atravessa o ozônio e atinge a superfície, que chega a 7% da radiação total incidente, é a quantidade, aqui está o gráfico, é a quantidade a qual nós estamos habituados. Então, nesse gráfico, você tem o comprimento de onda e intensidade da radiação. Esse é o gráfico da radiação solar na altura da superfície do planeta. Então, você tem que a faixa colorida aqui é a radiação visível, tá? E o que está além do visível para a direita, ou seja, comprimento de onda mais longo, ou seja, a radiação de menor intensidade, o que está além do vermelho é infravermelho. Infravermelho é radiação, portanto, está além do visível, radiação não visível. É só calor, né? Calor de baixa intensidade. Essa faixa colorida é a radiação visível, com pico justamente no 480 nanômetros, que é onde está o amarelo, e é por isso que o nosso Sol se apresenta, nos parece amarelo, porque a maior parte da radiação emitida por ele está nessa faixa do espectro, e nossos olhos se desenvolveram, nossa espécie se desenvolveu para enxergar melhor sob a luz do nosso Sol, naturalmente. Então, o nosso pico de sensibilidade óptica está justamente na faixa do 480 nanômetros, que coincide com o pico da radiação solar do nosso Sol, que é o pico de intensidade, que é justamente onde está o amarelo. Mas aí, se você diminui o comprimento de onda, aumentando a intensidade da radiação, você passa da radiação visível de novo. E quando você passa do visível, saindo do azul, você vai para o violeta, tal, o que está à esquerda é o ultravioleta.
E o ultravioleta, portanto, é a radiação da radiação incidente do Sol. Então, mas ela só representa 7% do total de radiação. Entendeu? E o infravermelho representa 50%, a metade de toda a radiação incidente do Sol na superfície. E quem faz a filtragem desse ultravioleta é o ozônio, é o O3. A molécula de ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Portanto, é uma molécula instável, porque cada átomo de oxigênio precisa trocar 2 elétrons, então ela só tem, cada um dos átomos fica trocando um elétron com o outro, circulando elétrons o tempo inteiro, então é uma molécula instável. E ela se mantém estável apenas nessas temperaturas. E acontece que, com o uso de CFCs, que são gases refrigerantes, gases utilizados em aerosóis, em geladeiras, em ar-condicionado, porque são bons para refrigerar, o CFC, quando liberado, quando você troca o gás, ele vai lá na camada de ozônio, vai para a atmosfera, tá, e sobe, porque é leve, chega lá, ele encontra um O3 de bobeira, o cloro se descola, vai roubar um O do O3, forma óxido clorídrico, fica mais pesado, vai para o oceano, junta com sódio, vira sal, e, e libera O2, entendeu? É isso aqui que acontece, libera O2 e forma outro elemento. E aí, o O2 é o oxigênio, tudo bem, mas e o outro elemento até é absorvido no oceano, como sal e tudo certo. O problema está na falta do O3. O O3 faz falta porque aí, com menos O3 na atmosfera, formou-se o chamado buraco de ozônio. E o buraco de ozônio é justamente mais sensível nos polos, norte e sul, justamente porque é onde as temperaturas mais baixas estão mais próximas da superfície. Às vezes, na superfície, menos 40 graus é a temperatura de inverno frequente já na altura da superfície, nas regiões polares, né, extremas do planeta. Então, o buraco de ozônio se faz mais presente. Aqui nessas regiões, pouca gente vive. Mas quando o negócio chegou na Patagônia, no sul da Argentina, do Chile, aí as vacas sentiram falta, os mamíferos precisam, os caprinos, bovinos, equinos, e nós também precisamos do ultravioleta para favorecer a absorção do cálcio pelo nosso organismo. E o cálcio é necessário para a gente formar as partes duras do nosso corpo. Os ossos, os dentes, unhas, né, cascos, chifres e cartilagens, né? Isso tudo precisa de cálcio. Então, aí houve esse problema, então os mamíferos estavam sofrendo com a absorção do cálcio na amamentação, e identificaram que era questão do ultravioleta, identificaram que tinha camada de ozônio, tal, resultado. Fizeram uma reunião em 2005, em Montreal, no Canadá, e decidiram que, para resolver o problema, tinha que suspender a produção de CFC. Isso foi decidido e vários países assinaram. O Brasil também assinou, e desde então vem reduzindo e eliminou a produção de CFC. Já não tem mais nenhum equipamento de ar-condicionado no Brasil que seja produzido no Brasil que utilize CFC. Nem ar-condicionado de edifícios, nem ar-condicionado de carro, nem de ônibus, nem de avião, nem de nada. Nem aerosóis, nada. Acabou. O Brasil não contribui mais para esse problema. E muitos países também não contribuem mais. A China ainda contribui. Ainda contribui. A China é o problema do planeta hoje em dia, viu, meus amigos? Além dos Estados Unidos. Então, o que acontece? E aí, por conta do fato de que vários países, de fato, baniram o uso de CFC, o que está acontecendo agora é que a camada de ozônio está se recuperando. O buraco já não é mais tão grande, diminuiu. E esse é o primeiro fenômeno global provocado por uma ação humana, primeiro fenômeno global positivo provocado pela ação humana. Como nós já vimos aqui antes. Então, tem jeito, pessoal. Tem jeito. Basta o quê? Tomar decisão e se fazer os acordos e se cumprir os acordos. Se cumprir os acordos. Implementar as medidas de maneira diligente, responsável, né? Isso gradualmente vai promovendo melhoria do desempenho ambiental. Certo?
Essa é uma publicação que eu fiz no meu blog há um tempo atrás, falando do Dia da Terra mais estranho que houve, que foi durante a pandemia, quando o planeta tinha reduzido tamanha quantidade de volume de emissões de CO2 e as cidades passaram a ficar sem movimento, as pessoas todas em casa, em lockdown, no mundo inteiro quase, todo mundo fechado dentro de casa. O que aconteceu? A natureza passou a recuperar seus espaços. A natureza passou a recuperar. Os animais passaram a viver mais soltos, passou a ter peixe no Rio Tietê, em São Paulo, golfinhos nadando no Rio Thames, em Londres. Negócio impressionante. Alces passeando nas cidades, nos Estados Unidos, no Canadá. A natureza recuperou espaço. Foi um dia da Terra esquisito, aquele 2020. Beleza? Vamos para a última parte agora desse nosso workshop, os desafios para o mundo sustentável, a parte que dá nome a este episódio e que traz exatamente a questão crucial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse deverá se tornar nossa Bíblia, nosso mantra, como eu diria, mapa para seguir daqui para frente. Todas as iniciativas de governos, de empresas, de entidades, de ações, inclusive individuais, das pessoas deverão estar baseadas em tomadas de decisão que considerem esses objetivos. Se qualquer coisa for feita sem considerar esses objetivos, não estarão contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Entenderam? Então, quando a gente pega isso e considera e traz isso para a nossa realidade, toda a construção, em que nós podemos contribuir? Como nós podemos contribuir para esses diversos objetivos? Eu respondo, está aqui, ó. Edifícios sustentáveis melhoram o conforto, a saúde, bem-estar e a produtividade das pessoas. Contribui para o objetivo 3, saúde e bem-estar. Edifícios sustentáveis podem usar energia renovável, cada vez mais barata de ser implementada. Objetivo de desenvolvimento sustentável 7. Fonte de energia limpa e acessível. Objetivo 8. Crescimento econômico e trabalho decente. A construção de infraestrutura sustentável gera empregos e impulsiona a economia, não só a infraestrutura, como também edificações, naturalmente. Edifícios sustentáveis contribuem para catalisar inovações e mitigar as mudanças climáticas. Muito importante. É o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Estamos juntos. Vamos contribuir. Edifícios sustentáveis são motor de cidades e comunidades eficientes. Objetivo 11. Sustainable Cities and Communities. Comunidades e cidades eficientes, sustentáveis. 12. Produção e consumo responsável. Olha aí, outro objetivo importante. Edifícios sustentáveis utilizam princípios circulares, ou seja, promovem, estimulam o uso e aplicação de soluções materiais que promovam um ciclo fechado, que promovam a circularidade, que promovam a reabsorção no mesmo ciclo em outros ciclos dos seus insumos, dos seus componentes. A gente tem que pensar nisso. Privilegiar, dar preferência a soluções, materiais que promovam essa economia circular, certo? ODS 13. Edifícios sustentáveis geram menos emissões, contribuem mudanças climáticas, como já comentamos aqui, por conta do quê? Das reduções de consumos, de energia, de água, redução da geração de resíduo, uso de materiais de maneira responsável, o controle das emissões, utilização de fontes renováveis de energia, utilização de transportes de mais eficiência, a promoção de transporte de fontes renováveis de energia. Então, são várias ações que contribuem para isso. Edifícios sustentáveis também contribuem para a biodiversidade, economizam água e reduzem danos ambientais. Objetivo 15, vida na Terra. Vida na Terra, promoção da diversidade da vida, tanto vegetal quanto animal, inclusive a nossa. Né? E, finalmente, o objetivo 17, parcerias para os objetivos. Através da construção de sustentáveis são geradas relações globais mais fortes, não só globais, como também locais, não é? Com empresas, com fornecedores que são
que desenvolvem inovação, que desenvolvem produtos de mais qualidade, ou seja, a gente tem que estimular estas iniciativas, tá certo? Agora, a questão do consumo de energia é meio que inevitável, porque se somos um país em desenvolvimento, precisamos crescer em demanda, nossas demandas crescem, né? E as pessoas precisam, né? Quem não tem um teto para morar precisa de teto, quem não tem roupa precisa de roupa, quem não tem comida precisa de comida. Então vai precisar, mais gente vai precisar de mais coisas. Então as demandas vão crescer. Então, necessariamente o crescimento do consumo de energia não necessariamente será um problema. O problema é o crescimento do consumo de energia não renovável. Porque o crescimento do consumo de energia renovável, esse é o que a gente tem que buscar. Inclusive porque o consumo de energia é um dos indicadores de desenvolvimento. Quanto maior for o consumo de energia per capita, ou o conceito chamado de intensidade energética, quer dizer isso, é um dos indicadores de desenvolvimento humano mais relevante, porque as pessoas que consomem mais vivem melhor. Claro que existe uma referência de limites, né? Inferiores e superiores. Em geral, populações carentes consomem muito pouco. Então, consumir mais é consequência do aumento de qualidade de vida. Tá? Então, a gente deve estimular isso. Agora, deve fazer isso de maneira eficiente e de maneira renovável, claro, evidentemente. Certo? O Brasil ainda tem muito que crescer nesse processo. Ainda tem muito para evoluir. Temos uma pegada ecológica relativamente, na média, relativamente baixa, ou próxima da média. Mas isso também porque temos a Amazônia, que ocupa metade do território, mas só com 5% da população. Se a gente tirar a Amazônia e tirar os 5% da população que está na Amazônia, nós ficamos com metade do Brasil com 95% da população. Ou seja, a nossa pegada ecológica, na verdade, vai para o dobro, praticamente, né? Porque se a gente tira 5% só, tem 95% da população e a metade da área, então é quase o dobro de pegada ecológica. Faz sentido? Concorda? Então, na verdade, assim, na maior parte do país, a nossa pegada ecológica é alta. Está entendendo? Mas a nossa intensidade energética ainda não é tão alta. Então, há espaço para crescer. Há espaço para crescer e isso vai trazer benefícios para a nossa população. Agora, o que é responsável é proporcionar esse crescimento e os benefícios que ele traz de maneira não só ambientalmente responsável, como também ambientalmente responsável. Porque a gente precisa promover o uso de energias renováveis. Certo? Essa matriz energética não renovável, ela não é sustentável, ela é suja. Ela deve ser evitada, deve ser eliminada. Inclusive porque vai acabar, vai exaurir, né? Antes de exaurir, a gente tem que cessar o uso. Tem que cessar o uso. E estimular, ao contrário, o uso de energias renováveis, como são eólica e solar, por exemplo, que a gente fala aqui no curso. Inclusive, a gente tem um dos episódios aqui, como eu comentei lá um dos episódios desse workshop trata exatamente das energias renováveis. Okay? A gente vai aprofundar esses conceitos aqui. Fiquem atentos, participem, que vocês vão acompanhar aí na sequência. Tá certo? E como aplicar essas coisas para as nossas realidades, para o nosso mercado, né, da construção. Okay? Então, a matriz energética nossa brasileira, ela é ela tem múltiplas fontes, né? Ela é diversificada e ela também é bastante ampla, é um país continental, então ela tem sistemas diversos, com bacias hidrográficas diversas, com regimes de consumo também, com fatores sazonais também relevantes, e ela tem um nível de interligação bastante alto. Tá? O país inteiro, praticamente, com exceção de alguma coisa na região norte, pouca coisa, mais de 95% dos sistemas elétricos brasileiros estão interligados entre si, ficando apenas uma pequena fração desconectada. Então, se você produz energia renovável no Nordeste, ela é injetada na rede, ela pode ser consumida, vai atender o mercado do país inteiro, inclusive lá no Sul. De Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, está tudo interligado, inclusive alguma coisa do Norte também. Então, isso cria oportunidade de mercado, inclusive, para a produção de energia renovável em escala para injeção na rede do mercado livre, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, de centro logístico no Ceará, que nós estamos fazendo o processo de certificação LEED, e nós estamos estudando, eu sugeri para o cliente, ele entendeu como importante, encomendou um estudo para fazer a cobertura dos centros, dos galpões logísticos todos com
sobre telha com painéis solares. Então, para gerar uma quantidade de energia muito maior do que a demanda do próprio empreendimento, para gerar uma oportunidade de comercialização dessa energia excedente no mercado livre. Ou seja, criar um negócio paralelo, um negócio de venda de energia, tá certo? Independentemente da energia consumida pelo próprio empreendimento. Então, se desloca aí uma pequena área para atender o empreendimento, o restante é para o comércio, para o mercado livre, para venda. Isso porque o custo da energia, ao longo dos anos, só aumenta, e aumenta sob inflação, tá? Além do IGPM, isso aqui é o Índice Geral de Preços, tá? E aí, aqui é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O consumo de energia no Brasil tem crescido, inclusive, acima dos índices de correção, acima da inflação, tá certo? Então, ou seja, nós temos um cenário em que, a cada dia que passa, fica mais interessante e viável, economicamente, investirmos em sistemas de geração de energia renovável, porque eles estarão produzindo num cenário em que a energia da rede será cada vez mais cara. Tem sido assim e vai continuar sendo. Então, fica cada vez mais interessante, do ponto de vista comercial, a instalação de sistemas de energia renovável para o consumidor, né? Então, nós estamos vendo aí o crescimento do PIB atrelado ao consumo de energia. Então, como o PIB deve crescer, o consumo também vai crescer. E a gente tem que considerar esse contexto aí no cenário mais amplo de crescimento da demanda de energia no país. Enquanto a gente olha para esse cenário, estamos vendo oportunidades, porque nós podemos estimular o uso de energias renováveis e devemos fazer isso com as nossas construções. E daí que tem crescido tão fortemente aí no país a instalação de sistemas de geração distribuída, ou seja, sistemas de geração, principalmente fotovoltaica, nas unidades consumidoras. O que é muito útil porque o consumidor, a geração está junto do consumidor. Então, você não tem necessidade de rede de transmissão. Então, você baixa o custo da infraestrutura. E de maneira renovável, né? Reduzindo demanda sobre o sistema infraestrutura física já instalado. Então, nós estamos vendo um crescimento forte aí, especialmente no Nordeste. Tá? A Bahia, inclusive, é líder nesse segmento. Tá? Comentando aqui por conta do colega Wilton aqui, que é de Salvador também, meu conterrâneo. E há outros países, outros estados do Nordeste também acompanhando esse crescimento. Nós estamos falando. Fundamental é que a gente pode contribuir diretamente para essa migração. Essa pirâmide está mudando, a gente está subindo nessa pirâmide, indo da conservação de energia para o aumento da eficiência energética. Agora nós estamos indo para o próximo passo, que é a migração energética, da migração da matriz energética, da suja para a limpa, né? Muitos países estão fazendo isso. A gente pode e deve estimular estas coisas, ok? E aqui, pronto, chegamos ao final dessa primeira parte, desse primeiro episódio. Eu trago publicações que eu vou, inclusive, acrescentar no material para vocês acessarem na plataforma. Os que tiverem acesso à plataforma poderão baixar diretamente esse material lá, em PDF, como parte do material adicional, bônus, além dos slides. E aí, à esquerda, você tem o livro do professor José Goldenberg, da USP, que foi, inclusive, meu professor no programa de mestrado lá em pós-graduação em energia da USP. O José Goldenberg foi também secretário de Educação do Estado de São Paulo, foi ministro de Energia no governo federal, senhor, e está nativa, inclusive, ainda em 2024, já velhinho, mas continua prestando consultorias, dando palestras, etc. E o da direita é o livro do qual comentei, do Al Gore, que tem edição em português. Eu recomendo que vocês adquiram. Esse não dá para compartilhar, mas eu recomendo, é uma leitura bem interessante, bastante bem ilustrado. Tem muitos vídeos de palestras do Al Gore falando a respeito. Esse é um deles, um TED Talks. E eu recomendo, tá ali o link, vai ter o PDF, vocês clicam lá, pode acessar, assistir o vídeo, eu recomendo fortemente. Tranquilo? Beleza? É isso, meus amigos. Na próxima semana teremos o episódio 2, o papel da construção para um futuro sustentável. Vamos falar dos benefícios da construção sustentável, dos custos, das oportunidades que o mercado nos oferece para a gente atuar nesse cenário cuja demanda é crescente, continua crescendo e a gente pode se beneficiar disso e estimular também esse crescimento. Tá certo? Legal? É isso. Obrigado.
mais uma vez, bem-vindo a essa temporada de workshops Arquitetura para um Mundo Sustentável. Tema fascinante, tema do qual sou um apaixonado, né? Estou nisso há tantos anos. É uma satisfação compartilhar conhecimento com os colegas. Espero vê-los de novo no próximo episódio, na sequência da série até junho, tá? E se tiverem interesse em se envolver nos programas de mentoria, sejam bem-vindos. Vamos ter uma próxima turma em breve. Vamos falando. Siga no EcoBuild, siga macedo.ecobuild no Instagram. Podem me seguir também no LinkedIn. Está aqui a referência, tem o blog do Macedo. Tamo juntos. Obrigado. Falamos amanhã, Milton. Depois a gente se fala. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Até logo, até a próxima.